E assim, Raul Seixas, né, assim, foi um fator determinante, né, para essa autodescoberta minha, porque então, até então meu pai, Raul Seixista, enfim, inveterado, veio do interior para cá com a, sabe, maluco beleza na cabeça, com metamorfose ambulante na cabeça, buscando novas oportunidades aqui na metrópole, né, e conheceu minha mãe, enfim, aí entra o Guto na história, né, enfim, já era o Guto, e as músicas do Raul sempre foram parte da trilha sonora da minha vida. Mas até então como um artista excêntrico, né? Como a maioria das pessoas conhece, né? Enfim, um roqueiro, enfim, um maluco, né? Enfim, sempre gostei muito de Raul Seixas. Até na escola o pessoal não conhecia muito. Aqui não sei, pessoal sempre modinha na escola, né? Enfim, não, eu gosto de Raul Seixas. Levava violão para a escola, tocava Raul Seixas, né? Enfim, e o pessoal fala, poxa, meu, isso é diferente, porque era diferente né, da turminha ali, né? Destoava, né, o cara ali. Só que quando eu percebi que Raul ele era um pouco mais do que um cantor excêntrico, que ele lia muito, que era um cara intelectual, que ele lia muito para compor, aquilo me despertou, porque eu comecei a pesquisar, falei, agora eu quero saber quem é o Raul Seixas, eu quero saber quem é o intelectual por trás das canções. Porque ele mostrava a persona dele com aquela loucura toda, enfim, aquele estilo dele, mas as músicas passavam uma coisa. Por que é novo E1? Por que é E1? Ele fala tanto de E1, né? Então, quando eu via lá na Sociedade Nativa, o número 666 chama-se Aleister Crowley. Quem que é Aleister Crowley? E isso, Vivian, pô, na década de 90 a gente não tinha isso na livraria. Não tinha, né? A internet era um protótipo do que é hoje. Então, assim, começou a ter, inclusive você citou o Imédic. O Imédic foi uma das primeiras páginas, quando eu comecei a entender a estrutura filosófica do Raul, eu fui pesquisar na internet lá em meados de 99, foi uma das primeiras páginas que apareceu. Então a Imédic ela é antiga, né, nessa divulgação de Telegram e tudo mais. E eu fui descobrindo, né? Então eu fui, pô, Proudhon, Tolstói, é, Schopenhauer, Richard Bach, Fernão Capello e Gaivota, não sei se você lembra desses livros aparentemente infantis, que tinham muita lição de liberdade, de vontade, né? A gaivota que queria voar mais alto, que ela não queria ficar, né, dentro do atol com outras gaivotas, ela queria voar, ser livre, né? E as gaivotas falavam, não, mas isso é coisa para águia, né? Isso é coisa para outros pássaros mais poderosos, né? E ela, enfim, lutou que ela conseguiu voar tão alto quanto uma águia. Então, assim, esses contos que mostravam, poxa, tinha coisa telemita nisso, né? E Raul usava muito isso. Eu comecei a ler, estudar, enfim, até chegar no Aleister Crowley, que foi o mais difícil de achar. Foi, inclusive, o último, né? Então, li o Tao Te Ching, li o Bhagavad Gita, né? Entendi que Gita não era uma canção de amor, que a gente achava que era um caso de amor tóxico, né? Mas quando você ouve assim, né? Não parece com um amor tóxico. E quando eu descobri que era Deus falando com o ser humano, eu percebi, poxa, que relação tóxica que nós temos com Deus, né? Que relação tóxica, né? Como a gente, enfim, deixa tudo na mão dele, a responsabilidade das nossas escolhas, da nossa vida. E, enfim, isso foi me despertando. E quando eu cheguei em Aleister Crowley, ali teve um choque, porque eu li o livro da lei e quando chegou no terceiro capítulo eu odiei. Eu odiei o livro da lei. Inclusive eu consegui até o comento lá e deletei, né? Destruí dos arquivos. Né? Então, porque eu era kardecista, todo aquele embasamento cristão, toda aquela mente cristã que vem de gerações em gerações e não é diferente com nenhum de nós, né? Como a gente já conversou, todo mundo passou por isso. Aí E veio quando eu li o aquela terceiro capítulo, aberração ali, né, aquelas blasfêmias todas. e aquilo assim, aquilo foi um ataque, na verdade, aquilo que eu tinha de base, né? Que eu tinha muita fé naquela época, né? Assim, hoje a gente fala assim, teoricamente a gente não fala de fé, a gente fala de certezas, né? Mas eu tinha muita fé. E naquela época, assim, era uma coisa que veio assim, bem programada, sabe? É tipo computador que ele já vem com um sistema operacional cristão. Então, todas as crianças, todas as pessoas, elas já vêm com o HD formatado dessa forma. Sistema operacional, Jesus Cristo é rei, tal, e ponto. Você não consegue sair daquilo.
Então, quando entrou esse vírus de computador chamado o livro da lei na minha cabeça, o negócio explodiu, né. Então, assim, aí quando eu odiei, enfim, segui minha vida, e quando eu conheci o meu mestre, né, numa oportunidade em que eu estava tocando violão, a gente estava tocando com meu amigo Pedro, e ele se aproxima de mim e fala: "Poxa, eu adoro Raul Seixas, você curte?", "Tal, curto". Começamos a falar das filosofias, dos 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 autores que o Raul utilizou para escrever, né, enfim, para compor, se inspirou, e até chegar no Aleister Crowley. Então aí sim, realmente o assunto, vira para o ocultismo. Eu entendo ele, né, eu reconheço ele como um ocultista, telemita, e ele passa a me explicar esses pontos do livro da lei que eu achei polêmico, que eu falei: "Olha, desculpa, eu li e achei uma porcaria", porque eu não tinha entendido, né. Então a Telema, ela tem um sistema de aprendizado muito peculiar, porque ela não é uma coisa que você lê com a mente consciente. Então você lê um texto, somente processa aquilo, memoriza. Esse é o básico, né, dos aprendizados hoje. E hoje a Telema é um pouco mais que isso, porque Telema você tem que entender, você tem que sentir, e aí, e acima de tudo isso, você entender os arquétipos que estão utilizados ali, né. Então, quando no livro da lei fala sobre ele ataca Jesus, ataca Maria, né, enfim, ele está atacando arquétipos que foram construídos dentro dessa programação. Não é o Jesus, o Messias, ou, enfim, ou o ser humano que viveu, deve ter sido uma pessoa normal, que, enfim, foi divinizada por culturas centenas, séculos, anos depois, né, da passagem dele. Né, então, estão atacando, na verdade, as crenças limitantes em torno do mito. Né? Ele fala de Maria como uma. Poxa, Maria, se você observar, ela não tem seios. Então, assim, ela é a representação da mãe, mas sem a feminilidade, né? Castrada, reta, não tem formas femininas, né? Porque a igreja ela tem esse conceito de que a mulher, né? Ela não, dentro da espiritualidade, ela tem a função de desvirtuar. Beleza, é a mãe de Deus, ok, vamos adotar ela, vamos pegar o arquétipo da grande mãe, mas assim, nada que faça ela ser uma mulher, né? Nada que indique o sagrado feminino nela, tira isso aí, entende? Então, Crowley, na verdade, ele começa a atacar esses símbolos. E, na verdade, né, a gente entende o sagrado feminino numa outra perspectiva, a sexualidade numa outra perspectiva. A palavra pecado é restrição, é um dos lemas do livro da lei. Então, eh, bater de frente com esse status quo do cristianismo em pleno 1904, Crowley era um cara muito à frente do tempo. Eu falo pro pessoal do grupo, né, enfim, de mentoria, o grupo do próprio Telegram, grupo aberto, gratuito que nós temos lá, a gente fala da importância de entender a mente da pessoa que escreveu um livro que você está lendo. Então, você está lendo Eliphas Levi, eu falo, galera, leia uma biografia dele, para entender o que se passou pela cabeça dele. Ah, vai ler Crowley, leia a biografia de Crowley, entenda o que se passou na cabeça dele. De que forma a vida ela moldou aquela mente. Você vai entender a profundidade disso e os textos vão ficar mais fáceis de você absorver, inclusive observando aquilo que a gente falou do anacronismo, né? Tudo tem seu tempo, a cada época é uma época e cada cultura é uma cultura. Então você vai observar coisas do passado, observando com os olhos do presente, mas entendendo o passado.